eu deixei o audiovisual para advogar, mas hoje percebo que ele nunca saiu da minha vida. Eu me chamo Leon Ramires, sou advogado trabalhista e no vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre como a comunicação e o audiovisual são diferenciais na minha carreira. Antes de mais nada, eu preciso contextualizar, dizer como é que o audiovisual surgiu na minha vida. Foi através do meu pai. Ele é professor, mas sempre teve a fotografia e o vídeo como hobby e acabou se tornando a minha profissão, né? Então eu comecei trabalhando com isso, devia acompanhá-lo acho que com uns 12 para 13 anos. E quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos, eu já tinha os meus próprios clientes e fui tocando até que eu terminasse a faculdade. Quando eu terminei a faculdade de Direito, eu demorei um pouquinho para passar na prova do AB. Enquanto isso, continuei atuando como fotógrafo, como produtor de conteúdo, e isso foi me dando renda para que eu pudesse terminar a faculdade com qualidade e também para que pudesse me suprir até que eu estivesse advogando. Depois que comecei a advogar, tem mais ou menos um ano, um pouco mais de um ano que eu tô com a carteira da UAB em mãos e estou advogando quase que 100%. No último ano, eu saí do emprego onde eu trabalhava para realmente empreender na advocacia, então estou full time há um pouco mais de 6 meses. E o que eu percebi na minha advocacia? Enquanto eu estava como associado num escritório, uma coisa que fazia muita diferença e foi um diferencial para mim foi ter esse domínio do audiovisual. Então, na verdade, eu já tive esse primeiro contato com eles alguns anos atrás, porque eles foram meus clientes. Então, eu fiz um material audiovisual para eles, fiz um vídeo de um escritório que eles estavam começando ainda, não era nem o que eu fui associado. E aí, depois de um tempo, eu fui atrás de uma oportunidade enquanto estagiário de direito e acabou que eles gostaram muito de mim e não pensaram duas vezes, então as portas se abriram por conta do audiovisual. E dentro do escritório, eu continuei produzindo conteúdo enquanto advogado, eu tomei, fiz essa migração, essa transição do meu perfil de videomaker para advogado, então já ia construindo a minha autoridade em cima disso. Depois que eu saí de lá, eu percebi que o fato de eu ser um profissional autônomo, ser advogado, ter esse meu próprio escritório, as pessoas têm me encontrado em 90% talvez pela rede social. Então o meu Instagram, pelo TikTok chegou algumas pessoas também, aqui pelo YouTube já chegou uma ou outra, mas 90% dos meus clientes vêm das minhas redes sociais. E isso é um número que eu considero muito importante, ou seja, eu devo investir mais na minha rede social. E enquanto estava produzindo, alguns advogados, alguns colegas foram surpreendidos com a qualidade do material e muitos vieram me perguntar acerca disso, de como eu fazia, como eu gravava, e eu sempre, prestativamente falando e tal. E aí eu já fazia esse conteúdo de audiovisual aqui no canal, e eu passei a perceber que existia também um público que precisava desse conteúdo. Porque qual que é a minha ideia enquanto advogado que produz conteúdo? Eu quero atrair clientes. Então eu não me importo com a quantidade de views, mas sim com quanto de cliente aquilo vai me trazer. E essa visão eu acho que é o que todo profissional liberal tem que ter. Então, como é que eu posso otimizar o meu tempo para produzir conteúdo, porque a gente já sabe que é importante, para gerar leads, para que a partir desses leads eu possa transferir e eu possa fechar clientes. Então, como é que eu posso fazer isso? E eu acabei falando com alguns colegas, explicando algumas coisas que eu tenho feito na minha advocacia. E assim, eu percebo que essa é uma dor um pouco mais geral. Eu estou falando aqui enquanto advogado, mas eu percebo que médicos também têm essa mesma preocupação, dentistas têm a mesma preocupação, enfim, todos os profissionais liberais passam por isso. E não tem como evitar, porque a rede social é a vitrine do profissional liberal hoje. Então, mesmo depois que eu tinha abandonado os meus clientes do audiovisual, eu comecei a investir, a focar completamente no meu material. Então, eu produzia para mim mesmo, acabei gravando vídeos para mim, editando para mim, e isso teve um resultado e teve sim o seu propósito ali. Ou seja, eu nunca deixei o audiovisual de lado, só parei de produzir para os outros e passei a produzir para mim. E eu fiquei, depois de responder essas perguntas de alguns colegas, algumas pessoas que vieram me consultar, eu pensei, eu posso também compartilhar um pouco desse conhecimento que eu adquiri durante esse período todo no audiovisual, mais esse período que eu estou advogando enquanto profissional liberal, para divulgar o meu material, e pensei em compartilhar isso com vocês. Então, esse canal, eu quero fazer esse bate-papo, fazer com que a gente possa dividir esse conhecimento, e também, se vocês tiverem interesse em mais detalhes em relação à produção de conteúdo para profissional liberal,
esse é o canal que você vai encontrar. Então a nossa missão a partir de agora é essa, é fazer com que você, que é profissional liberal, possa conseguir mais clientes através da sua rede social. Não quero falar aqui sobre viralização, tá? Então se você tiver 200 views no seu vídeo, mas conseguir 2 clientes, já é muita coisa. Não importa a sua profissão, a comunicação hoje é um diferencial. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Se você gostou da ideia, gostou desse formato, já clica aqui, se inscreve no canal, que vem muita coisa boa por aí.